você entende, pega um livro desse, um conhecimento desse, imagina, o Napoleão Hill era um jornalista, na época, aí chegou o Andrew Carnegie e falou assim, olha, você precisa... ele meio que desafiou ele a escrever a história das pessoas de sucesso, que tinham resultado. Aí o que ele fez? Ele entrevistou durante 20 anos mais de 500 pessoas, de milionários. E aí ele selecionou, estudou e mapeou as coisas que essas pessoas tinham em comum. O nome do livro é Quem Pensa Enriquece. Cara, ele é um clássico. Tem um coach americano, o Bob Proctor, que ele tem esse livro como cabeceira de cama, ele dá treinamento em cima desse livro, ele explica todos os 13 passos, e assim, você tem esse acesso com esse livro, você vai trazer mais informações para sua mente, porque o que o livro faz? O livro muda o seu pensamento. O livro, quando você está lendo, ele está mudando o seu pensamento, a sua forma de pensar. Então, se você está lendo, está trazendo esse novo conhecimento para sua mente, você vai começar a ter... O que você vai ter? Você vai ter novos conhecimentos, novos aprendizados, novos pensamentos, e esses novos pensamentos vão te gerar crenças. E aí você vai ter ações em cima daqueles novos pensamentos. E as suas ações vão gerar resultados. Cara, esse livro é extraordinário, Léo. Você vai gostar. Você vai amar esse livro, porque ele é top. Top, top, top. Não é eu que estou falando, não. Ele já vendeu mais de 30 milhões de cópias. Nós estamos falando de um livro que já está mais do que validado. Então, olha só. Eu vou começar, já expliquei para vocês um pouco do que o Andrew Carnegie fez. Né? Ele era um bilionário da época e falou assim, ô, Napoleão Hill, seguinte, cara, já existe muita gente de sucesso no mundo. E tem pessoas que não sabem quais são as características dessas pessoas de sucesso, pessoas milionárias. Você não quer investigar essa situação e mapear isso? Ele, beleza, eu vou fazer. Só que assim, você imagina um desafio desse que o cara ia ficar 20 anos estudando e mapeando. E ele ficou 20 anos e mapeou as 13 leis do sucesso do Quem Pensa Enriquece. Olha lá, vamos lá. Não é Quem Pensa Enriquece, não, gente. É Pense e Enriqueça. Porque são dois. Aí, ó. Aí, além dele analisar, ele analisou 500 pessoas de sucesso durante 20 anos e criou esses 13 passos. Vamos lá. O primeiro passo, desejo. O que é desejo? Você precisa querer. Mas não é querer, eu quero. Quando você só querer, igual querer é poder, né? Claro que não, né, gente? Se querer fosse poder, estava todo mundo milionário, estava todo mundo com muita saúde, não existia Covid nesse mundo, então não existia nada de ruim. Por quê? Porque querer não é poder. Querer é o primeiro passo. Então, você tem que ter um desejo ardente. Aí, coloca aqui, ó. Todos os milionários começaram com um sonho, esperança, o desejo. Imaginavam suas riquezas antes de vê-las. Ou seja, via primeiro na mente. Mentalizavam. Olha só. Aí ele imaginava as riquezas e imaginava até o saldo da conta bancária. Ó, desejar não vai trazer riqueza, mas desejar com estado de espírito, que se torna uma obsessão depois de planejar maneiras e meios de adquirir riquezas e colocar planos em prática com uma persistência, anota esse nome de persistência e não esqueça, se você quer ter resultado da sua vida, você precisa ser persistente, que não reconheça o fracasso, trará riquezas. O segundo passo, fé. Acredite que você pode alcançar. Gente, existe tanta desesperança, tanta falta de fé nas pessoas, em você, que eu vou te falar. Como que você, imagina, como que você vai alcançar algo, como que você vai ficar rico, como que você vai prosperar se você, lá no fundo, tem algo falando assim, mas será? Será que você tem fé em você? Será que você tem fé que você vai alcançar? Olha só, ficar rico começa pela mentalidade. É ele que está falando, tá? Eu estou falando de mentalidade que tem muito tempo, não por acaso, né? Mas quem está falando agora é o Napoleão Hill, depois de mapear. Ficar rico começa com a mentalidade, não começa no seu bolso. A riqueza começa aqui primeiro. Começa em você desejar profundamente, começa em você ter fé e começa em você mudar a sua mentalidade. Acreditar que você acumulará riqueza. A quantidade de dinheiro é limitada apenas pela pessoa em cuja mente está o pensamento.
Eu lembro como se fosse hoje, que eu limitei até os meus 35 anos, o que eu queria ter era uma casinha, um carrinho, uma chacrinha. E tudo que eu consegui, além da empresa, obviamente, que é um resultado bacana que eu tenho, é uma casinha, um carrinho, uma chacrinha. Então, assim, por quê? Porque eu limitei. Então, nós é que limitamos o nosso ponto de chegada. Ah, eu só posso ir até aqui. E tá tudo bem, você não tem que ter um estilo de vida diferente de ninguém, você tem que viver a sua vida, você tem que imaginar o seguinte, qual é o estilo de vida que você quer viver e qual o dinheiro que você precisa ganhar para viver esse estilo de vida. Você não precisa viver um estilo de vida diferente. Agora, quando você coloca um limite, um teto, o seu cérebro já fala assim, tá bom, as ideias que você vai ter, os negócios que você vai montar, os investimentos que você vai fazer, todos serão direcionados para o limite que você colocou. A energia que você vai colocar, tudo vai ser direcionado com o teto que você colocou. Então, não coloque teto para os seus sonhos. Tenha fé que você pode mais e muito mais. E não fique também só naquela de, tá bom, eu tenho fé e não tenho nenhuma atitude. Nós vamos chegar na parte de atitude aqui. Por quê? Porque, olha só, a fé remove limitações. Defende no livro dele. O Napoleão Hill defende isso, que a fé remove as limitações. Quando você acredita verdadeiramente que você tem fé, uma fé espiritual, uma fé em você, você não tem nada que te limita. Porque se ele te colocou aqui, se Deus te colocou aqui e não te limita, para que você vai se limitar? Se ele te colocou aqui e te deu condição, a mesma capacidade que outras pessoas têm, para que você vai se limitar? Então, a outra coisa que funciona, e funciona muito, é você fazer afirmações positivas. É você ter várias afirmações positivas. Inclusive, para quem vai participar do treinamento, viu, Léo? Você, tem mais uma galerinha aí que vai receber. Eu gravei um áudio, eu até estou pensando em regravar ele com áudio melhor, mas na realidade eu não quero dar o áudio para vocês, eu quero mostrar o que eu faço, que eu uso para mim, me ajuda muito, me motiva, começo o dia bem, com várias afirmações voltadas para aquilo que eu quero para a minha vida, e isso já te dá um gás para você começar. Imagina, o seu dia com frases ou palavras que vão levar o seu nível de energia para outro patamar, entende? Então, assim, tornar o desejo por dinheiro, sucesso, em realidade, requer que você repita para o seu subconsciente, ou seja, eu repito diariamente para o meu subconsciente que eu sou próspero, eu sou filho amado do Pai, eu estou aqui para vencer, eu sou uma pessoa de vitória, eu sou uma pessoa de honra, de fé, de caráter, entende? Então, assim, tem mais de 100. Então, eu coloco isso, por quê? Porque se você repete para você, para o seu subconsciente, você pode repetir isso durante o dia e pode repetir isso quando você for dormir. Gravar com a sua própria voz. Não tem nenhuma pessoa nesse mundo que você acredita mais do que você mesmo. Eu posso vir aqui te falar um monte de coisa, mas quando você escuta com a sua própria voz, aí você pode gravar e ouvir, e você pode falar, profetizar mesmo na sua vida. Falar, cara, eu sou próspero, mas com energia, não é? Eu sou próspero. Ah, tá bom, eu nasci para vencer. Ah, sei, eu acredito em mim. Não, é com força. É acreditar em você, colocar toda a energia nisso e afirmar: eu nasci para prosperar. Eu nasci para vencer. Eu não vim aqui para ter uma vidinha na média, mais ou menos. Eu vim aqui para dar o meu melhor dentro do seu nível de hoje, dependendo de onde você esteja, sem se comparar com ninguém. Sempre vai ter alguém melhor do que você e alguém abaixo de você. Você tem que se comparar com quem você foi ontem. E você tem que pegar essas afirmações e sentir isso dentro de você, fluindo dentro de você. Por quê? Porque você vai estar instalando no seu subconsciente, não é o seu consciente. O seu consciente ele fica questionando o tempo todo, será? Ah, mas será? Aí você fala, eu sou próspero, aí você está devendo, como é que você vai se sentir próspero? Só que lembra, a mudança acontece primeiro pela mentalidade. Como é que você vai se sentir próspero se você vive falando que você não é, que você é burro, que você não é capaz, que você não consegue, que você não dá conta, que tudo é difícil, sabe? Que você não nasceu para isso, que cada um é cada um. Ah, mas eu tenho vergonha de trabalhar com isso, eu tenho vergonha de fazer aquilo. Tá bom, e vergonha, a sua vergonha de hoje vai atrapalhar o seu sucesso de amanhã. O seu medo de errar hoje, de enfrentar o novo, vai atrapalhar o seu sucesso de amanhã.
É melhor você enfrentar o que você tiver que enfrentar agora, os seus obstáculos, os seus desafios, enquanto você tem saúde, enquanto você está num nível que tem conhecimento e acesso a conhecimento que muitas pessoas nem têm. Então, ao invés de você simplesmente falar, tá bom, eu vou aceitar a vida do jeito que está e vou esperar eu chegar na minha velhice, porque a pessoa não pensa, o seu cérebro ele não concebe que se você não fizer nada agora, que você vai ter muito tempo depois para fazer. Sabe, eu acredito que pessoas podem prosperar depois de uma certa idade, eu acredito de verdade, tem vários casos de sucesso, tem gente que começou a prosperar depois dos 40, o Ray Kroc mesmo do McDonald's, o cara eu acho que ele já tinha quase 60, 57, 60 anos, quando ele realmente deu um boom na vida. O que eu não concordo é você hoje ter energia e não usar a sua energia e ficar ouvindo as coisas e achar que é só balela, que é só conversa fiada e que isso não é para você. Eu sempre acreditei nas pessoas. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito em você que está aí desacreditado em você. Tanto é que quem viu o vídeo da live de ontem, a minha mentorada, a Paula, que teve realmente uma mentoria comigo individual, cara, ela falou, eu não acreditava que esse negócio mudava. Eu não acreditava. Eu falei, pois é, mas eu acredito. Eu acredito em você. E ela fala isso claramente no vídeo lá. Quem quiser ver o vídeo, até liberei, porque teve muita gente que falou que não conseguiu acessar o vídeo ontem. Teve um monte de... Na hora de rodar o áudio, deu um BOzinho aqui e tal. Problemas técnicos, né? De pessoas que estão aqui. Testei tudo antes, fiz tudo antes, mas na hora do vamos ver, o negócio deu ruim, mas deu bom. E aí é o seguinte, tá lá, o link tá na bio, para quem não assistiu, para quem quiser realmente entender mais. Tem um conteúdo bacana, um conteúdo top lá. Tá? Tem um pouco da minha história, para quem conhece, para quem não conhece ainda, vai lá ver. Talvez tenha uma parte da minha história que você ainda não conheça, apesar de eu ser um livro aberto. Agora é o seguinte, o que acontece? Se você tem essa pegada de começar a entender que o seu subconsciente tem um poder tremendo nas suas ações, você começa a alimentar ele com coisas positivas. E afirmações positivas, segundo o próprio Napoleão Hill, que estudou 500 milionários, no caso do Andrew Carnegie, bilionário, um dos mais ricos que já habitou a Terra. Entendi que começou do pó, ele não tinha nada, ele era um imigrante que foi para os Estados Unidos com quase nada e prosperou. Então, se eles estão falando isso lá desde o século XIX, acho que 1908, se eu não me engano, então assim, cara, se eles estão falando isso, é um assunto que está tão atual hoje, mas isso aqui já foi escrito, há muito tempo. Os 13, até eu falei, cara, os 13 segredos, naquela época podia ser segredo, em 1908. Mas hoje não é mais. É real. Só que isso aqui você tem que... Olha, eu já li o livro 2 vezes e ouvi 2. Isso aqui você tem que alimentar a sua mente com isso. Cada vez que eu olho, eu falo, cara, isso aqui eu posso melhorar nesse detalhe, nesse quesito. E aí, o que acontece? O quarto, é o conhecimento especializado. Ganhar, escuta só essa. Eu já fiz um spoiler lá atrás, no começo. Ganhar experiência e continuar aprendendo. A maior parte das pessoas, cara, aprendem algo, chega no patamar e acha que não precisa mais. Vão para a escola, estudam, fala, tá bom, como eu disse lá antigamente, agora eu não preciso estudar mais. Aí acha que estudar é estudar a escola. Não, é conhecer a escola, a faculdade muito bom, beleza, eu respeito quem estuda, quem se formou, parabéns, mas o conhecimento que vai fazer você ganhar mais é esse conhecimento especializado que você adquire, chega no patamar que não para, continua adquirindo. Aí já vem algumas pessoas, mas eu não gosto de estudar. Então tá bom. Então se contente com a mentalidade que você tem, porque se você não mudar a sua mentalidade, você não vai mudar nada na sua vida. Não, é impossível. Eu te falo com clareza. Se você continuar com a mentalidade de pobre, é impossível você ficar rico. Eu falo que é impossível. Por quê? Porque é a sua mente aqui que decide. Se você é a mesma coisa, se você tem uma mentalidade de pessoa acima do peso, o seu peso na balança, ele não vai ser abaixo do peso. A sua mentalidade define.
Se você se alimenta de maneira que não é saudável, é a sua mentalidade que define. É isso que você precisa entender. Então, cada área da sua vida é decidida pela sua mentalidade. E a sua mentalidade é um conjunto de programação que está instalado e que muitas vezes você age no automático, na maioria das vezes, e nem percebe. Porque para você é normal. Você já teve a sensação de alguém chegar em você, falar algo, ou alguém que você conhece, falar algo, e você olhar e falar assim, mas essa pessoa é muito sem noção. Que talvez aquilo que você está vendo é muito óbvio para você, mas para ela não é. Por quê? Porque o programa mental dela, as crenças, os drives que ela tem, é diferente do seu. E você enxerga algo que ela não está enxergando. É isso que eu estou trazendo para você aqui. A minha intenção com isso é trazer consciência para que você enxergue aquilo que você não tem clareza e você tenha clareza. Tome consciência da importância de agir e alimentar a sua mente e mudar a sua mente, e ter uma mudança de mente. Várias pessoas começam o ano 2021, esse ano eu vou. Cara, faça desse 2021 o ano da mudança na sua vida. Faça, pare, prometa menos, faça mais. Sabe? Para de viver de condição. Tome decisões da sua vida. Vai para cima com tudo. Acredite em você, tenha fé. Busque conhecimento especializado. Busque cada área que você precisar evoluir, evolua. Seja hoje melhor do que ontem. Não duvide de você nem por um segundo que você foi colocado aqui para prosperar. Eu sei que às vezes você enfrenta desafios e fala, poxa, mas como que eu não vou duvidar? Você vai passar por isso. Mas na hora que vir, você tem que tomar uma decisão rápida. Tá bom, mas espera aí. Por que eu faço isso? Por que eu acredito em mim? Eu me faço esses questionamentos. Quando vem assim, poxa, mas será que eu faço isso? Será que eu não faço? Quando vem um cansaço, eu sou, cara, você é humano. Eu estou mexendo com várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu falo, cara, mas eu gosto disso. Até minha mãe hoje falou, a gente estava falando, ela falou assim, mas a idade, eu falei assim, mãe, muitas coisas não tem relação com a idade. Ela falou assim, eu tenho problema de estômago. Eu falei, tem fulano de 20 anos que tem problema de estômago. Tem o ciclano de tantos anos que tem problema de estômago. Isso não tem a ver com a idade. Estava tentando explicar para ela que não é a idade dela. Aí ela falou assim, meu filho, eu olho para você, né? E, assim, eu falo, mãe, eu trabalho, eu gosto, eu amo, eu falo para o meu filho que trabalho é diversão. É óbvio que eu canso, tem um momento que você chega e fala, cara, será que a minha energia tá boa, não tá? Mas eu sempre tô ali, é poucos segundos, eu falo, opa, aqui não, eu nasci para prosperar. Aqui você não vai dominar, não. Por quê? Porque o seu subconsciente, os drivers que está instalado, mesmo que você venha com novos, eles ficam lá. Eles não saem. Talvez você saiba, talvez não. Aquilo que foi instalado na sua infância, ele não sai de lá. Ele fica lá. O que acontece é que quando você começa a desenvolver a sua mentalidade com pensamentos positivos, e não só pensamentos, mas ações positivas, resultados positivos, aqueles drives vão ficando tão fracos que eles já não têm tanto. Mas de vez em quando você está num momento de fraqueza, com um momento de cansaço, alguma coisa que você tentou fazer e não deu certo, você ficou frustrado, aí vem aquela mentalidade de novo. Aí vem aquela mentalidade, opa, aí você fala, aqui não. Eu vivo de decisão e não de condição. E aí você vai viver de tomar a decisão. A cada momento que vier algo ruim, algo negativo, você vai falar, eu decido ser melhor. Eu decido não aceitar nada menos do que eu fui colocado aqui para viver. Eu decido assumir o controle da minha vida e não deixar que pequenas coisas se tornem grandes. Quando você assume o controle da sua vida, é outro nível. Nós estamos falando de você ir para outro nível. Ir para o próximo nível mesmo, destravar a sua mentalidade. Essa é a proposta do DMF. Quem entrou vai ver isso, é destravar a sua mentalidade financeira. Por quê? Porque a área financeira é uma área que está ligada com todas as outras áreas da sua vida, com as principais. Tá, igual as pessoas falam, mas você está falando de dinheiro. Eu falo de dinheiro para você entender sobre dinheiro, a sua mentalidade sobre dinheiro e jamais na sua vida ser um escravo do dinheiro. O dinheiro nunca pode ser o seu senhor, sabe? Senhor só existe um na sua vida. Só tem que existir um. Agora, o dinheiro é o que você precisa para usufruir e conseguir que a sua família, as pessoas usufruam daquilo que você tem.
Dinheiro por si só, para quem é escravo do dinheiro, cara, não existe felicidade verdadeira para quem é escravo de dinheiro. Se você colocar o dinheiro como seu senhor, você está lascado. Você pode ganhar o dinheiro do mundo, que você vai ser infeliz. Agora, se você tiver clareza dos seus valores, do que é mais importante para você, aí sim. É igual, quando meu filho virou para mim e falou assim, papai, mas quanto custou esse carro? Eu falei, filho, por que você quer saber? Ele falou assim, papai, só para saber. Eu falei, deixa eu te falar um negócio. O que mais importa não é quanto custa as coisas. O que é mais importante na vida? Aí ele fala, é Jesus. Eu falei, cara, não esquece disso, filho. Carro você compra, você vende, negocia. Você vê o papai não tem amor nessas coisas. Então, assim, eu gosto, não é que eu não goste. Eu gosto, sim. Agora, amor é assim, nossa, meu Deus. Isso aqui não encosta a mão, não, porque vai estragar. Não sei o que. Isso é amor demais, isso é excesso. Né? Algumas pessoas vão falar que é zelo. Tudo bem, eu respeito, mas amor é naquilo que realmente importa para você. Beleza? Então, conhecimento especializado é aquele que você fala assim, olha, eu sou bom. Igual aí, tem a galera que trabalha comigo que é de vendas. Eu sou boa vendedor. Tá bom. Aí você tem experiência, é boa. Aí, às vezes, gera um nívelzinho de arrogância, você fala, então eu não preciso mais. Aí você não se especializa, e aí você é boa, mas você poderia ser melhor. Por quê? Porque você pode se especializar na sua área. Então, conhecimento especializado. Por quê? Porque se você já é boa, olha que massa, você pode ser ótimo. Você não pode parar de estudar. Meu Deus, eu vou ter que estudar. Eu já sei é arrogância. Eu já sei, é porque você não precisa aprender mais. Entendeu? Então, se você não busca conhecimento especializado nas áreas que você precisa, nós estamos falando de área financeira aqui, cara, a área financeira, ela afeta a sua área conjugal, quem é casado sabe do que eu estou falando, ela afeta a sua área familiar, ela afeta um monte de coisa. Então, se você não aprende a lidar com a sua área financeira, outras áreas da sua vida começam a ser debilitadas. E aí você começa a instalar drives errados nas pessoas da sua família, porque você fica limitado, fica escasso. Beleza? Não é verdade, Vanessa? É isso aí. Imaginação. Cara, ele fala muito disso. O livro fala, tanto é que o Bob Proctor, ele é um cara que fala muito de visualização. E eu acredito em visualização, eu acredito em mentalização. Cara, é poderoso. Então, assim, se você pode imaginar, você pode criar. Essa frase, ela é conhecida, né? Então, assim, ideias são o ponto de partida de todas as fortunas. Olha só a história do McDonald's, né? Quem já assistiu Fome de Poder, quem não assistiu, vai lá na Netflix e assista. Há controvérsia sobre a história, né? Mas as ideias são produtos da imaginação. Olha só, quando o cara viu aquele sistema rápido de lanche, e os irmãos lá já tinham tentado ter sucesso com aquilo, eles simplesmente, ele falou, cara, ele já estava com, o Ray Kroc já estava, é o que eu falei da idade dele aqui, mas depois você dá um Google, você fica sabendo, eu acho que ele já estava beirando uns 60 anos de idade, e aí ele falou assim, cara, vocês têm um negócio aqui diferente, e ele viu uma oportunidade naquilo. Só que os irmãos não queriam mais, e ele tinha ambição. Então, o que ele fez? Ele falou assim, cara, a ideia dele era transformar em franquia. E aí era o que? Eram os irmãos McDonald's, e agora virou o quê? O que virou o McDonald's hoje? E o cara construiu isso depois dos 50, eu tenho certeza. Só não sei se foi depois dos 60 ou perto dos 60 anos de idade. Você imagina o cara construiu um império. Há controvérsia dentro do filme. Quem for assistir lá vai ver, mas ele passou a perna. Cara, eu não vou entrar no mérito da questão. Só vou te falar um negócio. Se você gosta do McDonald's, se ele não tivesse feito isso, ele ia nem saber que o McDonald's existia. Entendeu? Se ele não tivesse tido a visão de um negócio maior, de um negócio mundial, você nem saberia. Você nunca teria. Caso você já comeu o McDonald's, você nunca teria comido. Então, se você comeu, concordando ou não com a história do filme, você vai lá e fala, foi por causa desse cara aí que eu conheço o McDonald's. Beleza? Então, use a sua imaginação, tenha ideias e coloque em prática essas ideias. Às vezes você tem uma ideia maravilhosa, mas você fica só no campo da ideia, não vai para a ação. E é a ação que gera resultado. Não é a ideia que gera resultado. O que gera resultado é você agir. Eu já tive ideias e ideias. E uma delas que eu tive e que eu demorei muito a colocar em prática foi a nossa loja online. Aí, esse tempo atrás, eu estava conversando com a minha irmã, falei, cara, Tati,
eu tava parando para avaliar, né, cara? Tanto que Deus é bom, né? Só que Deus faz a parte dele. Se você não fizer a sua, não vai adiantar nada. Tanto que Deus é bom, eu tava imaginando se a gente não tivesse montado a estrutura da loja online, lógico, a gente ia superar essa crise, ia passar por isso e tudo. Mas se não tivesse a estrutura, ela falou, nossa, cara, foi muito bom. E eu relutei durante um tempo, eu tinha aquilo no meu coração de montar, mas eu ficava assim, sabe, querendo a aprovação, querendo que as pessoas falassem, vai lá, faz, vai dar certo, a sua ideia é boa. Só que só eu estava estudando marketing digital na época, que é outra coisa que eu estudo muito. Então, assim, eu estava estudando, aí a pessoa falou assim, aí eu queria que a minha irmã falasse, que a minha esposa falasse, vai lá, faz, nós estamos com você. E ninguém falava. Isso era o quê? Era uma trava mental minha. Para elas nem sabiam que estava passando na minha cabeça. É o que acontece muito com os casais, né? Às vezes tem muita coisa que está só na cabeça de um e o outro está com outra coisa lá na cabeça dele e acaba tendo um desgaste no relacionamento porque não tem uma conversa franca, clara, com respeito, sabe? É isso que acontece. E aí, desse projeto da loja online nossa, quando veio o Covid, foi, cara, fechou as lojas. Eu falei, pronto, fechou as lojas. A gente já tinha estrutura na fábrica. Já tinha estrutura de venda, já tinha estrutura de captação de cliente, já tinha estrutura de abertura de clientes novos, já tinha toda a estrutura pronta. Então, a gente, no começo, sofreu como todas as empresas. Fechou 15 dias. Em 15 dias, nem o online podia funcionar. Depois de 15 dias, não queria que funcionasse. Eu falei, cara, vamos funcionar. Vamos trabalhar. Eu falei, minha mãe vai ficar orgulhosa. Vai falar, por quê? Eu falei, não, seu filho foi preso porque estava trabalhando. Eu falei, tá tudo bem, pode mandar lá que vai dar tudo certo. Então, o que eu quero trazer para vocês? A importância da sua mudança de mentalidade, aonde você precisa mudar. Se você precisa melhorar a sua área financeira, você precisa mudar a sua mentalidade nessa caixinha que está aí, que está escrito assim, ó, financeiro. Aí tem outro que é assim, casamento. É só didático, tá? É conjugal. Aí tem outro que é assim, nossa, eu preciso mudar com os meus filhos. Nossa, eu preciso mudar com o meu patrão. Eu preciso mudar com meus investimentos. Eu preciso mudar. Então, cada caixinha dessa é que vai fazer você ir para o seu próximo nível, sair da média mesmo, da mediocridade e alcançar o seu próximo nível. E aí você precisa planejar isso. Falar, tá bom. O que o Napoleão Hill fala na sexta lei aqui? Planejamento organizado. E olha o que vem a palavra depois. Haja. Porque muita gente planeja, mas não faz nada. Tem uma ideia maravilhosa, mas não tem um planejamento para executar aquilo. E aí não tem resultado. Seja qual for a ideia que você tem, você precisa primeiro planejar, organizar e depois você precisa executar. E eu gosto do Tim Harvey Eck, que ele fala assim, que é o cara que escreveu Os Segredos da Mente Milionária, foi um dos livros assim que eu li que foi um despertar para mim, sabe, assim, para a vida. Eu nem era um cara de leitura, eu nem gostava de ler, eu era do time da pobreza mesmo, mas eu não gosto de ler, não. Eu não gostava de ler. O dia que eu li esse livro, fez assim, ó. Falei, cara, esse livro foi o primeiro passo para eu mudar a minha vida. Depois eu fiz um monte de curso, de treinamento, porque aí eu enxerguei, aí depois que a sua mente abre, você não consegue mais não ver. Depois que você vê, é muito complicado você fechar os olhos para tudo que você está vendo ali. Para a pessoa que você é e a pessoa que você está sendo para a pessoa que você verdadeiramente é. A pessoa que você está sendo hoje é o modelo mental que você tem. É a forma que você foi criado e instalado. O modelo mental que você é aquele que Deus te colocou aqui para ser. É a sua essência, a sua base. Então, isso é que você descobre quando você começa a fazer uma mudança de mentalidade. Quando você começa a ir buscar conhecimento e aí realmente entender como você pode mudar a sua mentalidade e mudar seus resultados. O seu resultado só muda com a mudança da sua mentalidade. Não tente pensar que a sua vida vai mudar com a mesma mentalidade. Então, planejamento organizado e ação, e agir, e ir para cima do que você acredita. Entende? E mesmo que você erre. Aí é o maior problema. Grandes negócios não são montados, grandes empresas não existem, porque você não foi lá montar a sua. Por quê? Porque você tem medo de errar, de fracassar, de ser julgado, de ser criticado. E o erro faz parte do crescimento. Não existe. Eu quero que você me fale algum empreendedor, algum empresário que deu certo e que não errou. Ele pode até não ter quebrado, mas a maioria quebrou também. Os que eu conheço, a maioria quebrou. E depois teve sucesso. E eu me coloco nessa galera, eu quebrei também. Entende? Mas eu comecei a errar lá com 20 anos de idade.
Só que aí eu errei, falei, aí eu fui para outra empresa, cara, estava errando de novo, mas não nas mesmas coisas. E eu estimulo você, da mesma forma que eu estimulo meu filho, com todo carinho, eu estimulo você a errar, a não ter medo de errar. Só busque conhecimento para não ficar fazendo cagada. Mas não tenha medo de errar, porque senão você não vai prosperar. Você vai ficar na média. Por que a maioria vive uma vida mediana? Medíocre? Porque não tem medo de errar, tem medo de ser julgado, criticado. O seu medo não é de errar. O seu medo é que as pessoas vão pensar de você. E aí você vai entender que não faz sentido nenhum você ficar sendo refém do que os outros estão pensando de você.